bolos e pães fofinhos e gostosos de baixo carboidrato. Qual o segredo para um bolo ou um pão low carb perfeito? Hoje eu vou te levar comigo para o mundo da confeitaria low carb. Vamos falar sobre os principais ingredientes e tudo o que você precisa para fazer bolos e pães de baixo carboidrato. Meu nome é Wanda Ering, eu sou chefe especialista em low carb e cetogênica e se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui embaixo, porque toda semana tem receita e conteúdo novo por aqui. Um aroma tentador se espalha por toda a casa e ele está subindo pelo seu nariz. A tentação é tão grande que você gostaria de cortar um pedaço do bolo e mordê-lo imediatamente. Mas espera aí, tem algo de errado. Isso mesmo, o tal bolo foi preparado com açúcar e farinha e está cheio de carboidratos. E aí, você se senta lá na mesa de café, todo mundo está comendo bolos e pães fresquinhos e você? Você se senta lá e se pergunta se deve enfiar o pé na jaca. Isso mesmo. E em sua mente você já está nisso. Quem não conhece esse cenário? E se eu te disser que no futuro você não precisará mais desses pensamentos? E se eu te disser que você pode saborear os melhores e mais saborosos produtos de confeitaria com a consciência tranquila? E se eu te disser que não há mais armadilhas do açúcar para você? E que você pode sentar-se à mesa com a sua família e também comer bolos e pães gostosos? Isso mesmo. Porque aqui é expressamente permitido provar. Consciência pesada agora, olha só, é coisa do passado. Mas como isso funciona? É que a partir de agora você preparará pães e bolos de formas diferentes. Você os preparará de forma mais saudável. Pães, bolos e doces low carb. Será que isso é mesmo possível? Comer sem culpa? Comer sem aumentar a glicemia? Sim, isso é possível, porque os bolos, pães e doces da low carb não contêm farinha ou açúcar e são sem glúten. Na verdade, existem alguns bolos que você pode torná-los mais saudáveis com apenas algumas alterações. Bolos amanteigados, por exemplo, a cheesecake, bolos cremosos também são opções. Isso só para citar alguns. Low carb significa reduzir a quantidade de carboidratos e aumentar o consumo de gorduras boas e saudáveis, mantendo a mesma quantidade de proteína. E você também pode perceber isso maravilhosamente bem em uma receita de bolo, pães ou biscoitos. Exatamente, na confeitaria. E você não precisa de muitos ingredientes especiais na panificação ou confeitaria low carb para preparar o seu bolo preferido na versão low carb. Provavelmente, sem saber, você já tem alguns ingredientes em casa que podem te ajudar. Isso inclui várias oleaginosas, amêndoas, ricota, ovos, cacau, manteiga. Para substituir o açúcar e a farinha, você precisará de alguns outros ingredientes. Existem alguns substitutos do açúcar na low carb, como o xilitol e o eritritol. Eu particularmente gosto muito do eritritol. O eritritol é muito semelhante ao açúcar doméstico. É, portanto, perfeito para confeitaria. E o eritritol possui apenas 6% das calorias do açúcar. Só que ele tem um sabor um tanto frio, que você vai precisar se acostumar com ele, tá? Mas isso acontece rapidinho. O eritritol é 70% doce com relação ao açúcar e muitas receitas já vêm inclusive adaptadas a ele. Encontramos no mercado inclusive o eritritol pulverizado, que pode ser usado peneirado em cima de bolachinhas, bolos e tortas para fazer aquele efeito especial, sabe? Lindo! Outra opção de adoçante é o xilitol. E aqui eu sugiro a você, caso nunca tenha utilizado antes, que observe se ao consumir você tem desconforto intestinal, como cólicas e gases. Mas agora vamos às farinhas. As farinhas com baixo teor de carboidrato. Mas antes das farinhas, se você está gostando desse conteúdo, aproveita, deixa o seu like aqui para mim aqui embaixo
Isso ajuda o meu trabalho a chegar para mais pessoas, tá? Então deixa seu like aí. Existem várias farinhas de oleaginosas sem gordura, sem óleo mesmo, que são mais secas do que as oleaginosas processadas e moídas em casa. E, portanto, elas ajudam no preparo, elas são bem diferentes. Elas são um excelente substituto da farinha de trigo. Em receitas como, por exemplo, você pode usar farinha de amêndoas, coco, nozes ou avelã, que elas vão dar uma boa estrutura no preparo de bolos, pães e tortas. Se você quiser uma consistência levemente úmida, misture a farinha de avelã ou a farinha de amêndoas com nozes, com avelã, misture entre elas. Se você gosta de um pouco mais seco, adicione um pouquinho de fibra de bambu. Isso mesmo, pode te ajudar. A fibra de bambu é um ótimo substituto para a farinha ao enrolar a massa. Quando polvilhado, nada gruda no rolo. Para biscoitos, bolos esponjosos ou bolos mais estruturados, como os amanteigados, você precisa de um pouco de suporte de um agente de liga. As farinhas de oleaginosas geralmente não têm a capacidade normal de aglutinação e você deve ajudar isso com um pouco de goma aguar. Isso dá à massa a estrutura necessária e ela não esfarela. Mas como que eu faço para converter uma receita convencional? Existe uma regra muito simples para isso. Vou te ensinar agora. Para aproximadamente 100 gramas de farinha de trigo, você usa metade, ou seja, 50 gramas de farinha de oleaginosas. E se você preferir farinha de coco, você usará cerca de 35 a 40 gramas dela. Mas você também pode misturar diferentes farinhas de oleaginosas. Lentamente observar o desenvolver da massa, até a consistência desejada. Porque as farinhas de oleaginosas absorvem líquido e incham muito. Então, observe a sua massa. Mas sabe, aquelas farinhas fermentadas com fermento biológico? Elas são mais difíceis de adaptar às receitas na low carb. O fermento não cresce com as farinhas de oleaginosas como cresce com o trigo. Mas existe um truque simples para fazer a massa crescer e ter sabor de fermento. Em seguida, você deixa coberto por 30 minutos e adicione os ingredientes restantes. Assim, você vai obter o sabor do fermento completo na massa e você pode adicionar fermento químico ainda. Isso mesmo, além do fermento biológico, você pode colocar um pouquinho de fermento químico para dar o salto do forno. E ó, não precisa ter medo dessa colher de chá de açúcar não, porque ela se decompõe completamente, é fermentada pelo fermento. Então você não encontrará nada disso no produto final, tá bom? Existem muitas outras farinhas substitutas do trigo que eu gostaria ainda de mencionar. Algumas delas, elas são usadas principalmente em pães e pãezinhos low carb, farinhas como a de semente de linhaça, linhaça dourada, gergelim, semente de girassol, ou a farinha de semente de abóbora. São essas aí, ó, que você ainda pode utilizar para pães. E como talvez você já tenha ouvido falar também sobre bolos low carb, hoje eu tenho uma pequena surpresa para você. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição e nos comentários desse vídeo, um link para você vir comigo aprender mais sobre confeitaria low carb no meu desafio Bolos Low Carb na Prática. Isso mesmo. É um desafio que você vai poder participar de forma gratuita online. E eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre bolos low carb. E eu vou estar te esperando lá, tá bom? Até mais!